Olá, olá! Essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade e Poder dos Jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que dá sempre voz e vez às novas gerações, e da Educação para Gentileza e Generosidade, gentilezagenerosidade.org.br. Estou muito feliz hoje, como sempre aqui na abertura do nosso programa, por conta dos nossos convidados especiais. Não tem como explicar para vocês, a não ser vocês aguardarem mais uns instantes para conhecerem o nosso convidado de hoje. Estou aqui com o José Wagner Paixão dos Santos, o nosso querido José. José, tudo bem com você? Bem-vindo! Oi, Marina. Oi, pessoal. Tudo bem? Muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar falando um pouquinho e compartilhando mais essa jornada nesse programa incrível. Ei, muito bom! E de onde é que você está falando? Estou falando aqui bem do interior de Pernambuco, no distrito Sirigi, na cidade de São Vicente Ferre. Tem 17 mil habitantes. Muito bom! Então, um abraço. A gente adora esse programa com essa diversidade de ter todos os cantos do Brasil representados. Então, um abraço a toda a turma aí de São Vicente Ferre. Estamos aqui no programa prestigiando o nosso jovem transformador social, José. José, vou contar um pouco da sua história aqui, que para quem tem apenas 18 anos, eu diria que é uma biografia deveras sofisticada e extensa. Vamos lá. Jovem pernambucano de 18 anos, José Wagner Paixão dos Santos, sempre foi comprometido com a transformação social por meio da educação. Estudou em escolas públicas e, além de quaisquer limitações, ultrapassando quaisquer limitações, construiu uma trajetória marcada pela liderança e pelo impacto social. Em 2022, aos 16 anos, 15 anos, 16 anos, fundou o Lidera Nordeste, uma organização voltada para o desenvolvimento socioeducativo da região, que já impactou mais de 3 mil pessoas e está presente em todos os estados do Nordeste. Também atuou como presidente do Grêmio Estudantil Malala Yousafzai e criou a iniciativa Debatendo, fortalecendo o pensamento crítico e engajamento estudantil. Durante o ensino médio, participou de programas acadêmicos das universidades de Yale e Harvard, ampliando sua formação e perspectiva global. Vejam só, autodidata em idiomas, e já falamos aqui até grego e mandarim, além dos idiomas que estão aqui, já aprendeu mais de 10 línguas aos 14 anos, incluindo espanhol, francês, alemão, russo e italiano. Que privilégio ter você com a gente aqui, José! Agora se prepara para estudar nos Estados Unidos com uma bolsa integral de mais de 2 milhões de reais em Harvard Ford College, onde continuará a sua missão de inspirar jovens, com certeza, e combater a escassez acadêmica no Nordeste. Assunto muito sério, né? Vamos falar sobre isso também. Promovendo oportunidades e fortalecendo a autoconfiança da juventude da região. José, que espetáculo ter você com a gente. Obrigado. Se você quiser dar um oi em vários idiomas para a turma, já que esse programa, inclusive, vai para muitas escolas, vai para vários as crianças e jovens que assistem esse programa, e a gente tem parceria com a rede Giving Tuesday Spark, nos Estados Unidos, e tem mais de 100 países conectados a essa rede. Vai ser muito especial se você der um olá em alguns idiomas, Claro. e a gente vai fazer esse vídeo com a turma. Definitivamente. Hello, everyone. My name is José Wagner. Привет, как дела? Меня зовут José Wagner. Ciao a tutti, eu me chamo José Wagner. Hallo, geht's dir? Ich bin José Wagner. Salut, ça va? Je suis José Wagner. Hola a todos, me llamo José Wagner. Muito bom, muito bom. Agora na nossa querida língua portuguesa, fazer o nosso ping-pong. Você já fez um mega aquecimento linguístico. Para você, em uma palavra, e você sabe que esse programa é um programa que fala de gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania, que são os nossos 7 princípios para a gente usar todos os dias. Então, vamos começar por gentileza. Em uma palavra, para você, José, o que significa gentileza? E quem é a pessoa mais gentil que você conhece? Maravilha, é uma ótima pergunta, na verdade. E eu diria que gentileza, para mim, seria a palavra transformação, porque uma pessoa gentil, ela transforma, desde com um sorriso que ela fala quando ela chega que ela mostra quando ela chega na escola, até mesmo quando ela ajuda um colega na sala de aula. Então,
eu diria que a gentileza é muito sobre transformação, e a pessoa que é uma pessoa mais generosa na minha vida, definitivamente é a minha mãe. Ela é a pessoa assim que mais me apoiou em todas as minhas decisões, desde criar um projeto social para impactar pessoas que deu super certo, como Lidera Nordeste, até mesmo a estudar fora. Então, assim, foi uma pessoa que sempre me inspirou bastante e que até hoje me ajuda muito. O nome da sua mãe? Iralda Rufino. Iralda. Então, um abraço aqui carinhoso, dona Iralda, do programa O Poder dos Jovens, especial para você. Muito bom. E agora vamos falar em generosidade. O que significa generosidade? Quem é a pessoa mais generosa que você conhece? Perfeito. Para mim, generosidade, para mim, significa muito sobre você transformar pessoas, sobre você, de fato, ser uma pessoa que está sempre motivada a ajudar o próximo. Então, é muito sobre dar apoio e também receber apoio. É muito sobre ser aquela pessoa que está disposta a ajudar o próximo e ser aquela pessoa que também está muito disponível também a ser ajudada. E a pessoa que mais é generosa na minha vida é a minha mãe, como eu disse. Muito bem. Então, dona Iralda Rufino, aqui duplamente é um exemplo de gentileza e generosidade. Muito interessante essa sua colocação, José, quando você traz da disposição e da disponibilidade. Então, dá para fazer um tratado acadêmico sobre isso. Vou mergulhar nesse território, que é uma pauta muito boa. A gente fala, para ser generoso, realmente, a gente tem que estar disponível. E não existe outra forma. Se você está fechado, se você não se conecta, e se você não está disposto, ficam bem difíceis. Agora, indo para o território da prática, que a gente tem o nosso momento dar, receber, ressignificar, contribuir. Um gesto de gentileza que você recebeu e que marcou a sua vida, e um gesto de gentileza que você praticou e que também marcou a sua vida. Maravilha. Um gesto de gentileza que marcou a minha vida foi quando a minha professora de inglês, no meu primeiro ano do ensino médio, ela me apresentou uma oportunidade que mudou completamente a minha vida, de um curso de liderança, e um gesto de gentileza que eu fiz foi a criação do Lidera Nordeste, que não marcou apenas a minha vida, mas a vida de mais de 3.000 pessoas de todo o Nordeste e no mundo, e é uma grande parte da minha vida diária, né? Eu amo trabalhar com Lidera Nordeste, então esse seria o gesto de gentileza mais significante da minha vida também. E que gesto poderoso! Sócio transformador. E quando a gente pensa em generosidade, um gesto que você recebeu e que marcou sua vida e que você praticou, que, como você disse, certamente marcou a vida de muitas pessoas, mas marcou a sua vida também. Demais. Foi assim, é um prazer trabalhar com a questão do Lidera Nordeste, dar aulas para jovens nordestinos, é assim, ato de generosidade, mas não apenas para eles, mas para mim também, porque eu sempre estou disposto a aprender com todos os nossos mentorados. Atualmente a gente está tendo diversas aulas na segunda e quarta-feira e assim, tá com essa gentileza, com essa generosidade de estar todo mundo se ajudando, é algo incrível. Então, é uma grande transformação, não apenas para mim, mas para eles também. Adorei essa colocação também. Todo mundo se ajudando, o que é muito bom. Tá faltando isso no mundo. Todo mundo se ajudando, tá todo mundo ajudando o seu próprio território e a gente se esquece que a gente só vai fazer mudança quando todo mundo se ajudar. Complete a frase. O Brasil seria um país mais gentil e generoso se Os jovens, eles se conhecessem melhor e tivessem uma perspectiva de futuro maior. perspectiva de futuro. E gentileza e generosidade têm o poder de Transformar visões e mudar o mundo. transformar visões. E a gente também acredita muito nisso, viu? Tanto que nesses 5 anos de educação para gentileza e generosidade, nesse programa aqui que tem mais de 2.000 horas de ideias incríveis para mudar o mundo. Querida audiência, fato, é concreto, está mais que comprovado, né? É esse nosso território aqui de transformação social. José, a gente tem uma pesquisa recorrente aqui que se chama 3 coisas que eu quero melhorar o mundo para você. Quais são as 3 coisas que você gostaria de mudar no mundo? Maravilha. Eu diria que a educação, o meu foco principal aqui da região Nordeste, eu diria que a forma educacional é muito interessante, mas ela poderia ser mais aprimorada ainda, focando no autoconhecimento dos jovens,
Em segundo lugar, eu diria que essa perspectiva dos jovens, de forma geral, de estar pensando mais sobre o futuro. Na minha realidade, particularmente, existe muito essa questão de muitos jovens não pensarem no seu futuro por questões sociais da própria região. Então, eu diria que fazer com que jovens pensem mais o que é que eu quero estudar, o que é que eu quero trabalhar, é bem interessante. E, em terceiro lugar, eu diria muito seria quebrar com a cultura do trabalho, particularmente na minha comunidade. É o que acontece muito entre muitos jovens. Eles acabam saindo do ensino médio ou até mesmo do ensino fundamental, simplesmente porque eles acreditam que a educação não pode fazer com que eles vençam na vida. Então, eu diria que esses 3 pontos seriam algo que realmente eu quero muito mudar. Autoconhecimento, essa visão de futuro, ter um futuro, saber que o futuro existe, que a gente pode batalhar por ele, e a cultura do trabalho. Muito bem. Agora queremos saber de você, aprofundando, já passamos pelo nosso ping-pong. Tá mais que comprovado que você tem muitos dons. E, querida audiência, antes da entrevista, nós estávamos conversando e o José arrasou em vários idiomas, assim como ele fez o cumprimento para vocês em vários idiomas. Dá para perceber que esse jovem sócio transformador, que é um inspirador da educação para gentileza e generosidade, tem muitos dons, mas tem um dom especial que é este, o dom das competências sócio-transformadores, né? O dom de fazer a diferença. Você é super jovem, super comprometido, e fica uma curiosidade. De onde veio esse desejo de liderar e transformar realidades? E quando é que você percebeu que você queria e que você podia mudar o mundo? Conta pra gente se foi na escola, se foi em casa, onde é que foi? Foi numa conversa com amigos? Foi, como você citou aqui, tem aqui na sua biografia a Malala? De onde veio essa inspiração? Né? Conta um pouquinho pra gente. Onde você despertou para isso tudo? Em quem você se espelhou? Quem te ajudou nessa jornada? Porque, José, nesse programa, a gente tem uma audiência que vai para a sala de aula, por exemplo. Então, a gente tem muitas crianças e jovens, um pouco mais jovens que você, então aquela turma que está com 9, 10, 11 anos, olhando e falando como o José conseguiu, tão jovem. É o que queremos saber, agora é com você. Ah, maravilha, ótima pergunta também. Eu acredito que muitas das coisas começaram quando eu comecei a ter essa jornada com idiomas estrangeiros. Eu comecei com 13 anos, né? E como você disse, aos 14 eu aprendi mais de 10 idiomas em diferentes níveis. Então, eu acredito que essa conexão global me ajudou muito a pensar na minha realidade, como eu poderia mudar a minha realidade de forma geral, vendo exemplos de pessoas em outros locais que já mudavam vidas também. E, juntamente com isso, eu acredito que quando eu entrei no ensino médio, eu conheci um programa que era focado na questão de liderança e também impacto social de forma geral. E esse programa, ele me apresentou as oportunidades e, com isso, eu pude ter ainda mais essa visão de transformação. Eu queria não deixar os conhecimentos que eu tinha na minha mente, não apenas comigo, não algo restrito, mas realmente estar compartilhando com outras pessoas. Então, foi aí que eu comecei essa jornada de liderança, criando um Grêmio Estudantil na minha escola, que foi o Grêmio Estudantil Malala Yousafzai, fundando o Lidera Nordeste lá em 2022 e também fundando o Debatendo no começo de 2023. Essa sensação de receber e já compartilhar imediatamente, eu diria que é um estado de uma evolução de conscientização social que tem pessoas que levam uma vida inteira e talvez nem passem por isso. Isso é muito importante de ser debatido. Tanto na pauta da sala de aula, eu cito muito a sala de aula aqui, mas em qualquer espaço de convivência que a gente tenha, em qualquer faixa etária, essa percepção é muito importante. O que a gente recebe, como é que a gente pode contribuir com a sociedade e se sentir bem com isso. Bom, você é um jovem empreendedor social, visionário, está mais que comprovado, veio das escolas públicas de São Vicente Ferrer para o mundo. Tem aquele ditado, né? Nem tudo são flores. Que desafios você enfrentou? E assim como milhões de jovens brasileiros, e o que fez você acreditar que sim, eu sou capaz, sim, eu tenho poder, sim, eu consigo realizar, que são níveis diferentes. Eu acho que eu posso, mas eu fico parado, não acho que eu posso e não avanço, né? Não vou experimentar. Então, o que foi essencial para você não desistir? Para você acreditar, né? Não desistir, insistir, persistir, mesmo com adversidades. Você citou a quantidade, o tamanho populacional da sociedade,
Será que foi a paixão que tem no seu sobrenome? Conta pra gente. Também o trocadilho com o sobrenome, José Wagner Paixão dos Santos. Mas, assim, eu diria que foi muito essa questão de persistir. Eu vi alguns exemplos que a grande maioria não era da mesma realidade que eu, mas quando eu via pouquíssimos exemplos, eu começava a pensar, nossa, essa pessoa, eu também posso conseguir essas questões. Quando eu via jornalistas, políticos, pessoas na televisão, eu começava a pensar, nossa, será que essa realidade, ela não pode ser a minha no futuro? É a diversidade, dificuldades que eu presenciei, por exemplo, até mesmo a questão do ambiente, a gente sabe que, às vezes, morar numa região do interior acaba que limita muito os nossos sonhos, porque muitas vezes a gente não consegue pensar muito global, ou a gente pensar em algo maior, não porque nós queremos, mas porque a gente acaba se entregando para a nossa comunidade, que muitas vezes não tem esses exemplos. Então, eu comecei a ter essa mentalidade de que, se ainda hoje não existe um exemplo que eu possa me inspirar na minha comunidade, eu posso ser esse exemplo para estar inspirando outras pessoas na minha comunidade. Então, eu acredito que essa questão de ter esse foco realmente no meu sonho, de estar realmente mudando a vida de pessoas, foi algo incrível. E, além disso, eu acredito que ter redes de apoio, pessoas que me apoiavam muito, como, por exemplo, a minha mãe e alguns professores, foi essencial. Então, é um processo, me ajudou muito, e hoje, com muita felicidade, eu não apenas consegui transformar a vida de pessoas, como continuo, mas também estou indo agora estudar em Haverford College, nos Estados Unidos, que era um dos meus sonhos também. Que espetáculo! E a gente vive num mundo, José, que é polifônico e cacofônico. Né? Fazendo a tradução disso, tem muitas vozes e às vezes tem vozes que não são tão boas, fica uma cacofonia, fica um barulho na nossa mente. E tem tanta gente multiplicando um monte de informação, nem sempre essas informações são bem fundamentadas, é tudo ao mesmo tempo. São vários canais de comunicação. A gente não sabe o que é fato, a gente não sabe o que é fake. E qual é a sensação de ser ouvido, de ter ideias, de ser respeitado? Eu diria que é uma sensação pela qual nem todo mundo passa. Por isso que essas vozes que vêm aqui no programa são muito potentes para a gente mostrar que sim, sim, é possível. E para polemizar um pouco, você é presidente do Grêmio Estudantil Malala Yousafzai, criador da iniciativa Debatendo, promovendo o debate crítico e engajamento estudantil. Com quem você quer falar em primeiro lugar? Você quer falar com os adultos e líderes do que a gente chama de establishment, né? Do que está estabelecido, buscando reconhecimento, buscando legitimidade, ou você está pensando nos jovens, nos futuros líderes, buscando essa mobilização e transformação social? Elaboramos aqui uma pergunta com ou, né? E já fazendo uma antecipação, você pode usar o e ou o que você quiser, né? Integrar, separar. Curiosa para saber. Maravilha, obrigado. Então, primeiramente, sobre essa sensação de ser uma pessoa que é escutada, eu diria que é uma sensação interessante, mas ao mesmo tempo é uma sensação triste, porque nós somos escutados, mas existem milhares, milhões de jovens que não são. Então, eu acredito que o meu foco hoje, particularmente, é não apenas continuar nessa posição de ser uma pessoa escutada, mas de que fazer com que outros jovens, crianças também consigam ser escutados, porque realmente uma conquista só é boa quando ela é uma conquista coletiva, quando todo mundo está comemorando. Então, esse ponto de estar ajudando outras pessoas a também serem escutadas, tomarem iniciativa e liderança. Posso dar um exemplo de, por exemplo, o Renan Tavares, do Piauí, do interior do Piauí, que ele foi mentorado do Lidera Nordeste, e hoje ele foi aprovado em programas de Washington, na Universidade de Georgetown, inclusive foi há poucas semanas atrás, e ele também criou uma iniciativa, a Iniciativa Blue, depois do programa. Então, trabalhar com pessoas que levam o que você diz para frente, começam a criar novos horizontes, é realmente um grande prazer. E sobre a outra parte da pergunta, realmente hoje existe um mundo assim cheio de informação, e às vezes é difícil a gente tá filtrando as informações mais relevantes para a gente, mas eu diria que ter esse reconhecimento de, por exemplo, ser um líder é algo interessante, mas eu tenho certeza que o foco de um líder não deve ser ter reconhecimento,
mas sim ter um grupo de pessoas que possam lhe ajudar a impactar ainda mais. E é exatamente esse sentimento que eu sinto com o Lidera Nordeste, que é uma organização que transforma a sociedade, principalmente aqui na região Nordeste, onde nós temos um grupo super colaborativo. Então, eu diria que isso seria algo super importante para um líder atualmente. Jovem, 18 anos, com um senso de consciência extremamente estruturado, o poder, ele é muito sedutor, né? E muitas vezes a gente fica numa posição, alcancei, ou fica numa observação, né? O José alcançou uma posição, disso conseguiu um status de um estudo internacional, e o que se quer com isso, né? O que se pretende com isso? E essa sua fala, ela é muito acolhedora. Não existe transformação individual se essa transformação individual é uma questão de existência, de consciência grupal. Se isso não for para o grupo. E claro, o reconhecimento ele é importante. Você citou essa questão dos exemplos, e onde não havia um exemplo, ser um exemplo já é um grande começo de conversa. E tem gente que onde não tem o exemplo se frustra ou se fecha, né, se desliga, se desconecta. É uma perspectiva muito boa. Você que nos ouve, querida audiência, quem são os seus exemplos? E você, já pensou em ser um exemplo para alguém? É uma boa reflexão aqui. Enquanto isso, queremos saber aqui sobre o potencial de aprendizagem e a habilidade poliglota do José. Mais de 10 idiomas aos 14 anos, realmente é uma conquista impressionante e está mais do que comprovado que já é um primeiro imenso passo para um cidadão global poliglota bem preparado e mais que habilidades cognitivas, você tem uma força de vontade. Eu diria que força de vontade faz muita diferença e você citou isso aqui no começo quando ele falou em disposição e disponibilidade, né? Ficar querendo ou reclamar, a gente vê muito isso, né? As pessoas reclamando, tá errado, e não fazer nada. A ação, ela pressupõe motivação, ela pressupõe dedicação, pressupõe ir lá experimentar, experimentação. Como é que você vê esse potencial de aprendizagem, inclusive de aprendizagem social? E a gente fala muito pouco sobre isso, a gente fala sobre as aprendizagens individuais, as habilidades, capacitações, competências, técnicas, mas essa aprendizagem social, essa vivência em grupo. No mundo que tem hoje ChatGPT, o DeepSeek tem coisas novas, né? Cada dia tem um, não dá para parar. A gente para hoje, faz uma pergunta hoje, amanhã já tem 4 ou 5 novas ferramentas que coletam e integram inúmeras informações em alguns segundos. E quando a gente pensa em acessos e perspectivas, qual a sua visão, José? Isso pode ser um estímulo ou um desestímulo para as novas gerações? Primeiramente, sobre seu comentário, que você falou sobre muitas vezes na humanidade as pessoas colocam problemas acima de soluções e questão assim. Eu sempre compartilho sempre que eu dou uma palestra, sempre que eu falo com alguém sobre essa questão, e a realidade é que eu também li um livro sobre essa questão, não sei se você já leu, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, e assim, foi um livro que mudou muito essa minha perspectiva de problemas, porque antes eu começava muito nossa, vai ser tão difícil, vai ser tão complicado, eu não sei como é que começar, mas esse livro ele também fala que a humanidade, muitas vezes, eles acham mais fácil colocar problemas acima de solução do que solução acima de problema. Então, é uma mudança social, uma mudança psicológica da mente das pessoas que deve ser mudado o mais rápido possível para que o mundo se torne um ambiente ainda mais generoso. Mas, sobre essa segunda pergunta, assim, eu diria que é importante as pessoas entenderem como utilizar essas ferramentas tecnológicas, por exemplo, ChatGPT. A gente não pode simplesmente pedir para essas ferramentas começarem a fazer todo o nosso trabalho, porque em algum momento a gente vai precisar dessas habilidades. Mas a gente também pode utilizar essas ferramentas para o nosso favor. Um exemplo disso por exemplo, os meus estudos de mandarim recentemente. Eu não tenho muitas pessoas para estudar mandarim, para conversar. O meu método de aprendizagem de idiomas foi mais sobre estar conversando com as pessoas. Então, alguns dias atrás, eu estava literalmente entrando no meu celular e colocando aquela aba
de chat avançado no chat GPT e começava, Ni hao, Ni hao ma, você, José, e começava aquele diálogo, né? Oi, tudo bem? Aquele diálogo básico. Então, essa tecnologia avançada, inteligência artificial, é muito interessante, mas ela deve ser utilizada principalmente para o bem próprio e coletivo. Muito bom, muito Legal. bom. Muito bem. E é um exercício, tudo é novo, e eu diria que são experimentos. E é Mas, tentador você perguntar a qualquer, eu vou usar uma expressão aqui, qualquer abobrinha, não desvalorizando o legume, excelente, inclusive, muito saudável, nutritivo, mas a gente pergunta qualquer coisa, o que a gente faz com o nosso tempo? E eu enxergo a rede social como o mesmo espaço, o que você faz ao socializar, que tipo de diálogo você tem com os seus pares, como é que você aproveita o seu tempo livre, se você está estudando, se você está lendo, e essas ferramentas podem ser canais produtivos para essas trocas, como você trouxe. O que você faz com a tecnologia? A gente está disponível e ela é potente, precisa estudar para ver como pode ser uma excelente ferramenta de transformação social. Agora, essa questão que sempre vem, esse sonho de mudar o Brasil indo para fora do Brasil. E é curioso como muitos dos jovens que estão aqui estão nessa missão de exportação, né? Estou aqui, tá ótimo, veio de uma realidade X e ser o exemplo de uma região, criando perspectiva, criando sonho, né? Vou até usar poeticamente aqui o Drummond. E agora, José? Muita gente chama até de autossabotagem. Puxa, é a síndrome do impostor, né? Me engana que eu gosto. Tem vários problemas aqui, mas eu tô indo... Tchau, fui, né? Tô indo embora. Mas nada como ouvir direto da fonte. Você teve essa oportunidade, né, de participar de programas como mencionados já aqui em Yale, em Harvard, universidades que são referência mundial. Você ganhou essa bolsa integral para estudar nos Estados Unidos. O que isso significa? De coração aberto, aqui o nosso programa é assim, só assim que a gente toca as pessoas, mobiliza as pessoas, tem um conceito sociológico desse de gerar afetos mesmo. Uma coisa é o que dizem por aí e outra coisa é o que dizem aqui no nosso programa, isso faz toda a diferença. O que significa para você, para sua família, para sua região e para outros tantos jovens que muitas vezes não só não têm privilégios, como por conta disso anulam as suas perspectivas. é uma ótima pergunta também. Eu diria que é um grande privilégio que eu estou tendo com uma pessoa de baixa renda que sempre, desde a creche, sempre estudou em escola pública. E então, é um grande privilégio que eu me sinto muito feliz, mas que eu também me sinto motivada para fazer com que outras pessoas conquistem as oportunidades que elas desejam. Para mim, estudar fora é algo interessante, porque eu vou conseguir estar trazendo habilidades que eu vou aprender lá para a minha região, para a minha comunidade. E essas minhas experiências de estar indo para os Estados Unidos, estar estudando lá na Universidade de Yale presencialmente, por exemplo, eu participei de 2 programas, um onde eu estudei resolução de problemáticas globais e o outro estudei relações internacionais, o primeiro durante 2 semanas e o segundo durante uma semana. E uma das coisas que você mais aprende quando vai para fora é sobre as oportunidades, o acesso às oportunidades. Enquanto eu era o único estudante de escola pública e baixa renda que estava no programa, eu via pessoas falando, eu não vou pedir bolsa porque isso vai ser mais difícil de eu passar. Então, muitas vezes você começa a entender que realmente a gente precisa trabalhar ainda mais para que essas oportunidades sejam conquistadas pelas aquelas pessoas que estão na camada menos desfavorecida da sociedade, né? Além disso, quando você vai para esses programas, você traz diversas perspectivas. Por exemplo, quando eu estava na Universidade de Yale estudando sobre problemas globais, eu aprendi uma perspectiva sobre systematic thinking, o que basicamente é pensamento sistemático, que é você, antes de você falar sobre um problema, você pensar em 5 pontos do porquê esse problema está acontecendo. Então, eu diria que trazer essas ferramentas para programas como o Lidera Nordeste é super incrível para mim e é uma das minhas motivações principais. E o que você trouxe dessa experiência, quando a gente pensa em pensamento sistêmico e essa estrutura, até essa nossa parceria com o Observatório do Terceiro Setor, faz parte desse processo de redes de conexão. Então, a educação para gentileza e generosidade se conecta com diversos públicos e diversas dimensões. Para falar com as crianças, a gente traz os jovens, a gente integra as famílias, a gente tem material nas escolas,
Nós entendemos que o ambiente de trabalho é um espaço de troca, e por isso temos indicadores, estudos, pesquisas, materiais, planos de aula, dinâmicas de desenvolvimento humano, estudos e pesquisas, tem todo um repertório, manual de conhecimento, autoconhecimento, entendendo que o espaço midiático também compõe esse território para esse tipo de diálogo, e essa sistemicidade traz um senso de conexão ou de conectividade para a prática. Quando você pensa no seu projeto social, dessa sua aprendizagem de visão, de pensamento sistêmico, o que você já colocou em prática? Inclusive porque aqui na nossa audiência temos muitos aprendizes. Eu diria que somos todos, de uma certa forma, analfabetos sociotransformacionais. A gente vai vivendo, tem um ditado, a música está vivendo e aprendendo, né? É isso, a gente vai vivendo e aprendendo. Mas esse tipo de lógica de enxergar um pouco mais aberto do que só o problema especial, né? Você está vendo um foco, tenta resolver o foco e muitas vezes não vai dar conta disso, porque tudo está ligado a tudo. Qual a sua aplicação prática já? Maravilha, bem interessante e é uma ótima pergunta. Eu diria que para a gente poder aplicar a questão do pensamento sistemático, a gente tem que pensar além do que a gente vê. Um exemplo que eu estava dando, por exemplo, para dar essas aulas de liderança, de pensamento, de pensar sistematicamente para o Lidera Nordeste, foi, por exemplo, tirar uma nota baixa na escola. Às vezes, quando a gente vê um boletim com notas baixas, a gente vai pensar, nossa, essa pessoa não estudou suficiente, essa pessoa não está se comportando muito bem, não está prestando atenção, mas existem diversos outros fatores que podem levar a isso, né? Já falando sobre isso, porque esse momento ele vai ser bastante compartilhado em escolas, né? Então, pode ser diversos fatores que podem contribuir para uma nota baixa. Por exemplo, se você tirar uma nota baixa em uma universidade, isso pode significar que, por exemplo, você não teve uma base boa no ensino médio, você não pode ser tão julgado por essas questões. Então, pensar sistematicamente é muito sobre essa questão, você entender além do que você vê por que essas possibilidades acontecem e como você pode ajudar pessoas para combater essa atualidade, essa realidade, esse problema. É por isso que eu fico muito feliz apresentando esse programa, porque ouvimos, como dizer, sabedorias estratégicas que muitas vezes muitos gestores de grandes corporações ou não podem ter, talvez até queiram, mas não possam, desse entendimento de que as mudanças elas têm impactos em sequência. Não existe algo que você faça que não tem impacto. Eu fiz aqui só para mim, não tem problema. Desde questões básicas como sustentabilidade até questões extremamente complexas que muitas vezes são desconsideradas, como questões comportamentais e atitudinais. Não à toa, assim como a gente fala de um ar poluído, o ar está tóxico nas grandes cidades, por exemplo, ou os rios estão poluídos, os ambientes de trabalho se transformam em ambientes tóxicos de uma poluição que a gente não sabe exatamente de onde veio, mas é uma questão atitudinal e comportamental de falta de visão sistêmica, né? Como um sorriso pode mudar toda uma sequência. Tem até estudos, tem estudo de Harvard, da Pennsylvania University, vários estudos internacionais e nacionais conectados a essa questão de neurotransmissores que mostram que tá tudo ligado, vai para dentro e para fora. Por isso, José, antes de mudar o mundo, é preciso entender o mundo, e isso é um grande desafio. O seu mundo, o mundo das pessoas ao seu redor, o planeta, é a chamada consciência social. Difícil de ter, tem gente que passa a vida inteira, não percebeu ainda, não? Poucas pessoas têm. O mundo é egocêntrico, é imediatista, é consumista, e não é uma questão de culpabilização, né? A culpa é disso, a culpa é da pessoa. É um mundo em que a estruturação que está aí, né? Como é que a gente muda essa realidade? E assim a gente consegue mudar a realidade de muitas e muitas pessoas. Eu vou te trazer aqui como um conselheiro das novas gerações, que se ninguém tinha chamado assim, já está batizado aqui. Quais são suas dicas para quem está acomodado, né? Porque tem o lado de, oh, céus, não posso fazer nada, né? Estou travado aqui. E as pessoas não se percebem como vetores de transformação social. Como é que a gente faz isso? Quais são suas dicas, suas recomendações, um passo a passo, o caminho que você fez, né? E o seu caminho é um caminho que deu certo, funcionou, pode ser uma luz para muita gente que pensa e quer, né? Todo mundo, eu não quero generalizar, mas a gente quer viver bem.
Então, como é que a gente faz para viver com menos desigualdades, mais harmonia, mais sustentabilidade para todos? Qual é a sua dica? Qual é o seu passo a passo? O primeiro ponto sobre essa questão que eu diria é que toda pessoa privilegiada tem dificuldades para reconhecer os seus privilégios. Então, ter um celular, ter acesso à internet, ter comidas 3 vezes no dia, ter acesso a uma educação, ir para a escola é um grande privilégio. Então, eu diria que o primeiro passo é reconhecer os seus privilégios e saber que não é todo mundo que tem esses mesmos privilégios e começar a trabalhar para não combater o seu privilégio, claro, mas para fazer com que outras pessoas também tenham esse mesmo ou mais privilégios ainda. É muito importante ter essa mentalidade de que o mundo ele é diferente, o mundo não é igual para todos, porque se ele fosse igual, a gente não estaria tendo esse momento aqui para falar sobre generosidade, para falar sobre liderança e oportunidade. Então, reconhecer os seus privilégios e começar a trabalhar em como você pode transformar a realidade, principalmente da sua comunidade, é muito interessante. No Lidera Nordeste, eu particularmente também, nós temos uma visão de que você deve pensar global, mas agir local. A gente sabe que a mídia, muitas vezes, o mundo, de forma geral, foca. A África, muitas vezes, tem muita fome, tem muitos problemas sociais, mas e a 5 quilômetros de onde você mora? Será que não tem algum problema? Então, é importante você pensar global e agir local. Que espetáculo! Bom, tá aí um passo a passo bastante prático. Muitas vezes é falta de abrir a porta, abrir a janela, abrir o portal, como queiram, e olhar ao redor. Talvez esse ensimesmamento, né? A gente olhar só para nós e falar, oh, que podia ser melhor, não podia ser melhor, a gente esquece de olhar para fora e essa sua sugestão de mapear quais são os nossos privilégios é um excelente caminho, é uma jornada, e a gente tem uma ferramenta para isso, bem interessante, que é um mapa do coração partido, né? Que são duas perguntas básicas, né? O que parte seu coração e o que deixa seu coração feliz. É um começo, né? Uma ferramenta que está nos nossos planos de aula, que é um começo de conversa. Novamente aconteceu aquele fenômeno mágico que acontece nesse programa, que é uma compressão do espaço-tempo, que faz com que o tempo voe. Já praticamente 40 minutos se passaram com tanto conhecimento, com tanto ensinamento do nosso conselheiro sociotransformacional das novas gerações. Eu vou trazer alguns pontos, assim, tem inúmeros insights, mas alguns pontos interessantes que você, José, trouxe para a nossa conversa. Esse fato de todo mundo se ajudar, turma, querida audiência, vamos todos nos ajudar, isso vai fazer muita diferença. A questão de saber compartilhar, que também é outro ponto, muitas vezes as pessoas acumulam, a gente acumula para nós, não falo só de dinheiro, a gente acumula conhecimento, acumula informação e não compartilha. Faz um bem colocar isso em circulação. A sua tristeza, e você comentou aqui, né, que somos todos escutados, será? Tem tanta gente que não é escutada, e às vezes, ok, já é um começo um ser escutado, mas quanto mais pessoas forem escutadas, tanto melhor, não para aquelas pessoas, mas para todos nós. E essas questões que você trouxe também, né? Será que essa realidade não pode ser melhor no futuro? Quem que coloca limites nos nossos sonhos? Como é que a gente pode ampliar as nossas perspectivas? E o pensamento sistêmico, que faz toda a diferença, como a gente integra todas as informações. A dica aqui do livro, como influenciar, como fazer amigos, influenciar pessoas. No fim das contas, tudo está conectado em rede, tudo está conectado, isso faz muita diferença. E a questão de mentalidade. Qual é a sua mentalidade, querida audiência? Qual é a sua mentalidade? Com que predisposição você está e como isso interfere na transformação social? Uma frase agora, José, de inspiração, algo que venha da das suas experiências, das suas trocas, especialmente com outros jovens que você sabe que pode fazer com que alguém se ilumine neste momento. Eu diria muito que é muito importante você se conhecer. É só possível você começar a impactar e mudar a vida de pessoas quando você muda a sua própria vida. Então, trabalhe o seu autoconhecimento, mapeie quais são os seus sonhos, e se um sonho ele não der certo, você pode tentar outro, ou você pode tentar novamente,
E é isso. Outro ponto muito importante também é que você não se deixe cair pelas mágoas de outras pessoas. Às vezes nós vamos escutar pessoas que vão dizer, nossa, isso é muito difícil, isso é muito complicado, isso é impossível, fazer tal oportunidade, criar um projeto social é muito complicado. Então, não caia nas mágoas, não caia nas falas, nas falácias de outras pessoas. É importante que você esteja com positividade para tomar qualquer ação na sua vida de forma geral. Uau! Terminamos em excelente estilo. Cuidado com as falas e com as falácias. Vindo de um poliglota, isso é espetacular. Não caia no conto das mágoas de outrem. Trabalhe, mapeie e sonhe, mas sonhe muito. Imensamente grata, José. Queremos acompanhar a sua jornada. Você volta aqui no nosso programa com certeza, porque a gente quer ouvir mais sobre você, sobre a evolução dos seus projetos, para inspirar ainda mais crianças, professores, jovens. Eu acredito que a sociedade toda tem muito a aprender com essa visão de jovens. E muitas vezes as pessoas têm aquela ideia, né? Eu vou fazer toda uma formação para fazer a transformação. E quando a gente vê essas novas gerações fazendo a transformação, a gente vai se formando enquanto transforma. Isso é um espetáculo. Então, em nome do Observatório do Terceiro Setor e da Educação para Gentileza e Generosidade, nossos agradecimentos e votos de muito sucesso. Muito obrigada, até uma próxima. Muito obrigado também, Marina, e o programa de forma geral. Foi um grande prazer estar conversando com você. E simbora, vamos continuar impactando pessoas e parabéns pelo trabalho. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho particular, no Instagram, josewagner.ps e o Lidera Nordeste, que tem um trabalho super interessante, @Lidera Nordeste lá no nosso Instagram e outras redes sociais. E mais uma vez, muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar conversando com pessoas incríveis. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.